Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E o tema de hoje é nutrição nas doenças reumáticas. Hoje você vai aprender como você pode melhorar, por meio de nutrição e estilo de vida, as doenças reumáticas. Quais são as doenças reumáticas? Artrose, gota. Tá? A gente tem aí as doenças que vão acometer articulações, ligamentos, músculos e algumas outras coisas. Então, vem comigo. Eu sou o Dr. Felipe Aragão e eu espero que você aprenda muito no dia de hoje, certo? Então, agora vamos receber o pessoal que está entrando aí à noite, animado. E eu tô vendo aqui, caramba, o pessoal já entrou com vontade aqui, hein? Uma boa noite para Gigi, para o Barão, para a Clínica NutriIntegrar, para Simone, para Maria Luísa, para Michele, para Eliane, para Sayuri. Uma boa noite para Ana, uma boa noite para Nanda e uma boa noite para todo mundo que está chegando. Eu espero que vocês aproveitem muito a nossa live de hoje. E aproveitando, se você quer chamar mais alguém para aprender sobre nutrição e estilo de vida com você aqui na live junto comigo, tem um aviãozinho aqui do lado, clica nele, aparece duas, vai aparecer algumas pessoas, clica em duas que tá com a bolinha verde, porque aí é sinal que elas estão já online também e vão aparecer aqui junto com você para curtir essa live de hoje. Ao lado tem uma nuvenzinha com ponto de interrogação e esse local é o local que você vai poder fazer suas perguntas, seus comentários, né? Que aí você pode estar super à vontade aí, suas perguntas são muito importantes, tá bom? Então pode ficar à vontade. O comentário mesmo, que é a mensagem, é se a gente vai falando alguma coisa e lembrou de alguma coisa, ou você quer dar boa noite, por exemplo, ou você lembrou de algum detalhe, quer somar aí na nossa live, fica à vontade, tá bom? Eu espero que você aproveite bastante aí a nossa live. E hoje estamos fazendo 1 ano aqui do Instituto, então é bem bacana. Acho que tomei um susto aqui no Instagram agora há pouco, achei que não ia conseguir fazer a live, mas deu tudo certo, estamos ao vivo e conseguiremos trazer muito conhecimento aí para vocês, para falar então de nutrição nas doenças reumáticas. E por que a gente resolveu falar desse tema? Bom, é um tema que você vai ver, quando a gente fala doença reumática, envolve doenças que acometem a articulação, os músculos, ossos, ligamentos, tendões, cartilagem. É importante você saber disso, porque você vai ver que muitos pacientes que vão te procurar, eles vão ter relação, vão ter algumas queixas, tá? Na parte osteoarticular. Então é importante você saber, porque hoje em dia a gente sabe que quando mexe com essa região, o máximo que se faz é dar anti-inflamatórios, medicamentos. Pouco se sabe sobre nutrição e estilo de vida. E eu espero que você aqui, depois dessa live, tenha outras ferramentas além do que apenas um anti-inflamatório, que traz muitos efeitos colaterais. A gente sabe o quanto que os anti-inflamatórios convencionais agridem o estômago e isso só piora a saúde do seu paciente. Para que você consiga ter uma melhora, obviamente, que a gente possa aprender juntos aqui, tá certo? Bom, quando a gente fala sobre doenças reumáticas, a gente está falando aí de artrose, fibromialgia, de gota, de tendinites e bursites. Isso é bem interessante a gente entender, porque no seu consultório ou já passou, ou está passando, ou vai passar algum paciente com uma dessas queixas, né? Dor muscular, dor articular, mesmo que você não seja um especialista não seja um reumatologista ou um ortopedista, vai passar na sua frente e você precisa saber sobre esse tema. Quando a gente fala sobre essas doenças reumáticas, que eu acabei de falar para vocês, eles têm uns sintomas, né? Tem sintomas, dores articulares, dores musculares. Essas dores musculares, elas podem vir com espasmos, podem ser uma sensibilidade muito grande ao toque, como na fibromialgia. A gente pode ter a dor articular com rigidez articular matinal, que a gente fala, que pode durar algumas mais de 30 minutos, outras menos de 30 minutos.
Algumas melhoram, a maioria delas melhoram com o movimento. Tem doenças, queixas ligamentares, né, como a tendinite, a bursite, que limita o movimento, né? E ao limitar a movimentação, você vai ver aquela pessoa que às vezes tem uma tendinite no ombro, não consegue erguer o braço, né, não consegue fazer a elevação, a abdução, né, a rotação do ombro, ou aquela pessoa que te procura que tem dores no quadril. Enfim, tem muitas coisas aí que você pode estar ajudando, porque você vai ver algumas características que elas possuem em comum. Quando a gente está falando, por exemplo, da artrose, a artrose é algo que, conforme a gente vai atendendo para esses pacientes mais velhos, é comum ter. Até por questão de desgaste, tem a questão por calcificação. A calcificação ocorre por uma alimentação mais inflamatória, em que a gente acaba levando o cálcio para as articulações. Você vai ter o que a gente observa na radiografia de osteófitos. Isso daí ajuda a aumentar a calcificação e, consequentemente, vai ter um dano e levar à artrose. Alguns pacientes, por sua vez, eles começam a ter dores e quando você atende o paciente, você sente que o ponto principal não é só ter a limitação do movimento que a artrose gera, mas a dor ao movimentar. Então você pega uma artrose de joelho, uma artrose de cotovelo, uma artrose de quadril, enfim, tudo isso você vai ver que o que mais o seu paciente vai se queixar é de dor, não necessariamente só da questão de ter a limitação. Então, artrose, tem como você recuperar a artrose do paciente? A resposta é não. Mas tem como a gente melhorar muito a qualidade de vida do paciente, e a gente tem como melhorar a qualidade de vida no sentido dele melhorar a movimentação. Então ele começa a ter movimentos mais fáceis e também menos dolorosos. Ou seja, você está dando qualidade de vida para o seu paciente. Isso é fantástico. Óbvio, um paciente está começando o início de artrose, você consegue melhorar muito a saúde dele e até impedir o avanço. Mas se a pessoa já tem um grau mais avançado, aí você vai conseguir tirar a dor. E por quê? O que gera dor? Inflamação. A inflamação é um grande causador de dor. E se a gente pensar que se a gente tem um paciente lá que está com artrose e está com dor, uma das coisas que a gente pode pensar é que essa dor é causada por inflamação, então um objetivo grande é desinflamar o corpo. Como que você desinflama um corpo do seu paciente que está te buscando ajuda? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar na nutrição. Ele faz isso todo dia, toda hora. Uma nutrição inflamatória vai piorar vai inflamá-lo e vai piorar, com certeza, as dores articulares desse seu paciente. Uma alimentação anti-inflamatória melhora as dores. Por quê? Porque você está desinflamando, você está diminuindo a agressão, a inflamação naquele local. Por isso que alimentos inflamatórios, como açúcar refinado, sal refinado, gordura trans, gorduras saturadas de cadeia longa, açúcar, já falei, glúten, lácteos principalmente, derivados de vaca, vão piorar a artrose do seu paciente. Você pode estar usando, obviamente, alguns suplementos, porque isso ajuda. Então, você pode dar, por exemplo, um shot matinal para o seu paciente, com cúrcuma, com gengibre, com própolis. Isso vai ajudar a desinflamar o corpo dele inteiro, inclusive a articulação. Você pode pensar na saúde articular do seu paciente. E nesse caso você pensa na questão, isso já para casos mais iniciais de artrose, está começando, você pode dar suplementos para saúde articular. Então o C2, condroitina e glucosamina, o próprio metilsulfonilmetano também é uma ótima opção. Alimentos enxofrados também são muito interessantes a gente utilizar dentro da nutrição, como alho, cebola e as brassicas, como couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, tá? São muito bons porque a gente vai ter uma saúde articular melhor.
Então a gente pode desinflamar e dar mais suporte para essa articulação. Então as doenças reumáticas a gente pode ter um grande benefício com isso. E hoje a gente também pode falar da artrose, que é importante o paciente fazer o que? Fisioterapia / exercício físico. Às vezes o seu paciente ele tem aquele receio de que não vou fazer porque dói. Mas dói também porque está com pouco uso. A partir do momento que você faz um maior uso e uma maior mobilidade da sua articulação, ela começa a ter menos dores. Deixa eu subir aqui. Aí, melhor. Então, o seu paciente deve ser sim incentivado a melhorar a atividade física dele. Então, estimulá-lo a praticar alguma atividade física. Uma fisioterapia, de repente, é o melhor caminho para ele? Pode ser, inicialmente. Às vezes nunca fez, está com um certo receio, ainda não tem tanto ganho muscular, pode ser o início para ele e ele evoluindo. Mas a atividade física é necessária, uma vez que é anti-inflamatória, melhora o sistema imune e, obviamente, também vai melhorar a própria ação local, né? Então, às vezes ele está com rigidez articular e ele começa a melhorar a saúde, certo? Então, a gente está falando aí de uma boa alimentação, uma boa suplementação, exercício físico e, obviamente, a gente não deve esquecer de lembrar o paciente e questionar o paciente em relação a hidratação. Hidratação é muito importante, porque quando seu paciente encontra-se desidratado, saiba que as articulações e vértebras dele também estão desidratadas. Isso é um grande X, é muito importante você saber disso, porque faz diferença. Quando o seu paciente estiver bem hidratado, ele está menos inflamado e a articulação do seu paciente está mais hidratada, consequentemente também tem menos dores e menos queixas. Então isso é bem importante. Como que você avalia a hidratação do seu paciente? Pergunta como está a urina, se está amarelada, se está mais transparente, quantos litros de água ele acaba tomando. A urina é importantíssima, porque quando ele está hidratado, está com a urina mais transparente. E calcule a quantidade de água necessária para ele ficar hidratado. Você pega o peso dele, multiplica por 35, vai dar a quantidade de ml totais no dia, e aí você vai dividir ao longo do dia para que ele fique hidratado e tenha uma saúde melhor, certo? Então esse é o básico para quem tem artrose ou para quem sofre, está começando com artrose. Então esse é são dicas básicas aí para o seu paciente. Isso é importante, lembrar da hidratação, lembrar dos suplementos que eu falei, lembrar da alimentação. Uma outra doença reumática que a gente pode estar falando e que é muito comum no dia de hoje é a fibromialgia. E por que eu resolvi falar também de fibromialgia? Eu peguei essas doenças e você vai ver que algumas parecem, por exemplo, a artrose confunde com a artrite reumatoide. E a diferença é que a artrite reumatoide é mais autoimune, e a artrose pode ser uma consequência da artrite reumatoide ou não. Ela pode não ser autoimune e causar por outras coisas, como eu te falei, a questão do seu paciente ter um desgaste ou uma dieta altamente inflamatória. Investigue isso com carinho, tá? O chimarrão, ele até tem pode ser uma opção sim, tá, Francine? Mas associado à água. Eu sei que, como ele tem a parte de chá verde e tal, não tem questão diurética, não tem muito problema não. Mas eu colocaria também algumas horas de hidratação com a água sozinha mesmo, tá bom? Mas não tem problema, eu entendo, até porque tá muito frio aí, né? Aqui também tá, acho, em todo lugar. Menos mais ao norte, né? E agora a gente vai falar sobre a fibromialgia. E a fibromialgia também é importante a gente falar, comentar, porque você vai ver que no seu paciente, se ele
é um paciente que já está com uma energia baixa, ou se ele tem doença autoimune, ele pode ter também a fibromialgia. Por que você vai entender depois, porque eu falei, se ele tiver doença autoimune, ele pode ter fibromialgia. Você vai ver que tem muita gente que é diagnosticada de fibromialgia, porque é aquela coisa de, olha, eu tô vendo que você está com dor, você está com cansaço, fadigado, e eu não estou sabendo o que você tem, então fibromialgia. Outros não, apalpam os trigger points e o paciente tem dor, já foi excluído um monte de sintoma, de diagnóstico, então fechou como fibromialgia. E a fibromialgia, ela tem um início, assim, ela é uma doença que é uma mitocondriopatia, na verdade, né? Você tem aí um problema mitocondrial, porque você tem um déficit de produção de energia do seu paciente e com isso ele acaba sofrendo, inflama, né, o músculo dele. Inflamando o músculo, obviamente, você vai ter dor aonde você palpar. Ou seja, a gente tem o primeiro fator, duas características da fibromialgia. Primeira, inflamatória, alta inflamação. Segundo, uma mitocôndria disfuncional. Então, para a gente conseguir melhorar a nutrição dos nossos pacientes com doença reumática, no caso fibromialgia, a gente precisa dar alimentos que doam energia para ele. Lembre-se o seguinte, quando você escolher um alimento para o seu paciente, ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai roubar a energia do seu paciente, ou ele vai fornecer energia para o seu paciente. Por isso que é importante no paciente com fibromialgia, você dar o máximo de alimentos que vão fornecer energia para ele e retirar o máximo de alimentos que sugam a energia dele. Por que isso? Porque ele já tem um esgotamento energético. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar nos alimentos que vão dar energia para ele, ou seja, a gente vai pensar nos alimentos, nos legumes, a gente vai continuar com os alimentos enxofrados, que eu falei, alho, cebola, as brássicas, a gente vai pensar nas gorduras boas, então o abacate, o azeite, que é rico em ômega 9, o ômega 3 encontrado na anchova, no robalo, na sardinha, a linhaça é interessante. Lembrar que a linhaça ela é muito bacana de ser utilizada para mulheres que ainda estão menstruando, porque quando elas entram na menopausa, o fato do estrogênio é um hormônio muito importante para converter a linhaça em ômega 3. Então, para pessoas que ainda não estão na menopausa, tem um efeito muito mais potente do que quem já entrou e não faz uso de estrogênio, tá bom? Então é um detalhezinho bem bacana aí você saber, que é um pulo do gato aí para você que mexe com pacientes já na menopausa e pacientes também que não estão na menopausa ainda, tá bom? Então saber disso é bem interessante, o ômega 3, o ômega 6, saber a parte de proteína é importante. Lembrar, obviamente, que se ele tem fibromialgia, às vezes ele não está digerindo tão bem, então uma enzima digestiva para que ele pegue essa proteína e transforme em aminoácidos essenciais, capazes de fornecer, obviamente, uma estrutura celular para o seu paciente. Além disso, retirar os alimentos que estão roubando energia do seu paciente em fibromialgia. Então, lembrar de acabar com os processados, com glúten. O glúten, às vezes, a pessoa só de tirar o glúten já melhora essa fibromialgia. Os lácteos, tá bom? Gordura trans, nem pensar. Álcool, nem pensar. Tudo isso vai aumentar a inflamação. Açúcar refinado, sal refinado, isso também não, tá bom? E quando a gente desinflama o paciente, a gente consegue atuar por meio da nutrição, como eu falei para você. E também o que você pode estar utilizando é a cúrcuma, obviamente, o gengibre e o própolis, porque isso é o que eu te falei, acabei de passar para você, o shot anti-inflamatório, e que, assim como a artrose, também vai ajudar muito o seu paciente com fibromialgia a melhorar.
Lembrar o seguinte, que às vezes a fibromialgia não é só um caráter de déficit mitocondrial, mas ela pode ser às vezes uma questão de um diagnóstico diferencial. Então avalie 3 coisas no seu paciente com fibromialgia. Avalie os níveis de vitamina D, isso é importante. Por quê? Porque a vitamina D baixa também é causa de fibromialgia. Avalie a tireoide dele, porque a tireoide, quando você baixa os níveis de Lugol, ele também pode ter uma queixa de fibromialgia. E avalie doença celíaca, porque às vezes o paciente tem doença celíaca e é por isso que o músculo dele está tão inflamado. Então avalia esses 3 que você pode ter aí se surpreender e fazer um diagnóstico de precisão, tá? Então, se for problema de vitamina D, você vai dar vitamina D para ele. Se for problema de tireoide, você vai ver se precisa melhorar o hormônio tiroidiano, se precisa dar iodo, selênio, zinco, enfim. E, obviamente, que por se tratar de uma mitocondriopatia também, você pode lembrar de magnésio, zinco, carnitina, D-ribose. Então, por isso que aí você vai ver, carnitina a gente vê muito na parte de proteína animal, o magnésio ele tem no cacau, então o cacau pode utilizar, nozes é muito bom, tá? Quando a gente vê a parte de coenzima Q10 tem na sardinha, então o ômega 3 da sardinha é bom, e aí também a coenzima Q10, então é uma nutrição personalizada, você vai estimular o paciente a comer isso, entendeu? Ou então a questão até da anchova, ou então você vai suplementar o seu paciente, se ele quiser, se ele não tiver uma boa fonte de coenzima Q10, tudo bem, pode ser uma ótima alternativa, contanto que você investigue a causa do seu paciente. E a partir daí, a gente pode pensar no que a gente pode estar fazendo para esses pacientes que têm doença reumática. Então a gente pode estar pensando sempre melhorar a saúde intestinal do nosso paciente, porque esses pacientes com doença reumática não é muito diferente, o intestino deles é debilitado o suficiente para causar dores. Então, se você quer melhorar o intestino, sempre investiga o intestino dele. E é importante você avaliar como está a digestão deles, se eles estão apresentando gases ou má digestão com gordura, ou com carboidratos, ou com proteína, ou então com todos. Por quê? Porque isso daí vai te direcionar a um diagnóstico. Se ele está com dificuldade, se ele está com gases ou dificuldade de digerir mais o carboidrato, provavelmente são enzimas pancreáticas que ele deve estar deficitário. Se ele está com uma dificuldade em digerir mais proteína, são enzimas proteolíticas que está faltando. E se está difícil de digerir gordura e por isso ele tem diarreia quando come gordura, está faltando em sais biliares ou então a lipase. E isso você pode até corroborar com o exame de vitamina D. Às vezes a vitamina D dele também está baixa, e aí você olha e fala, opa, vitamina D baixa e má digestão com gordura. Óbvio, não está absorvendo, deve ter uma deficiência aí, por exemplo, de lipase. E aí você suplementando, você consegue ajudá-lo. A gente falou então disso, que é importante avaliar a digestão, é importante você avaliar se o intestino está funcionando por meio dos gases, como eu passei, digestão, formato das fezes, frequência com que evacua, náuseas, vômitos, distensão abdominal, tudo isso é importante. Quando a gente pensa em doença reumática, a gente pensa em melhorar o terreno biológico deles, estimulá-los a ter gorduras de boa qualidade. A gordura não é vilã, a gordura de má qualidade é a vilã. Gordura trans, gordura saturada de cadeia longa, aí a gente pode falar. Gorduras boas, como abacate, azeite, semente de uva, ômega 3, são gorduras boas, tá? Frutas vermelhas, por quê? Porque são ricas em polifenóis, são ricas em antioxidantes.
Então, se pensar antocianinas também, né? Então, a amora é muito boa, tem o blueberry, framboesa, morango, pode pensar aí na uva, no açaí. O chá verde é muito bacana, porque o chá verde, ele também tem uma questão anti-inflamatória e imunológica. Então, você pode estar estimulando seu paciente a utilizar 2 xícaras aí por dia de chá verde. Além disso, estimular por exemplo, alimentos ricos em vitamina C pode ajudar muito, porque a vitamina C ela nutre a adrenal do seu paciente. Muitas vezes, por exemplo, a fibromialgia, ela é importantíssima descartar, que eu não falei lá, também é importante descartar a fadiga adrenal. Então, se a gente falar aqui dos 3 mais importantes, eu até deixaria um pouquinho a doença celíaca. Eu deixaria o primeiro, pesquisar, se você pensa, tem um paciente que recebeu fibromialgia, pesquise 3 coisas nele. Pesquise vitamina D, pesquise a tireoide, pesquise a adrenal. Pouco cortisol pode mimetizar uma fibromialgia. Hipotireoidismo pode mimetizar uma fibromialgia. E baixos níveis de vitamina D podem também mimetizar uma fibromialgia, tá bom? Obviamente que a doença celíaca ela pode também mimetizar, porque você diminui muito a absorção de nutrientes. E por fim, lembrando, óbvio, né? São articulações, são inchaços, são questões de fadiga. Lembrar, obviamente, das lectinas. As lectinas são antinutrientes. Na verdade, a lectina é uma proteína que ela se liga ao carboidrato e ela existe, na verdade, como proteção das plantas, né? Então, o objetivo dela realmente é não ser, como a planta não consegue fugir, ela tem que ter os seus mecanismos aí de proteção e acaba que ela é resistente à digestão. Ela é bem resistente, a lectina, à digestão. E isso traz alguns efeitos colaterais para os nossos pacientes, como o leaky gut, que é a parte da permeabilidade intestinal, e aí isso daí gera um mimetismo molecular. Esse mimetismo molecular gera, obviamente, uma reação cruzada, e a reação cruzada às vezes pode acometer, por exemplo, as articulações, muito comuns, tá? Então, quem tem artrite reumatoide pode ter reação cruzada. E por que eu estou falando isso? Porque a gente falou de artrose e o paciente pode ter secundário a uma artrite reumatoide, então a gente tem que cuidar disso. Alguns sintomas que o paciente vai estar apresentando, se ele tem uma intolerância às lectinas, é a questão de distensão abdominal quando ingere, uma dor no estômago, uma epigastralgia importante, até uma diarreia associada. Quando você estiver na suspeita, o que você pode estar pedindo são alguns exames laboratoriais e suspeitar. Como assim? Se você vê que seu paciente às vezes tem deficiência de ferro, zinco e cálcio, pode ser por conta disso, porque ele diminui a absorção desses nutrientes. A lectina é um antinutriente a ser pensado em toda a consulta nutricional. Ela é relevante a doenças reumáticas, porque alguns pacientes melhoram muito ou deixando de molho por 48 horas, tá? Feijão, grão de bico, lentilha, tá? Ou então retirando esses alimentos, dependendo do tanto que o seu paciente for aí intolerante às lectinas, tá bom? Então, quando a gente fala sobre doenças reumáticas, é importante a gente saber toda essa questão de nutrição, saber que existem alimentos muito importantes, saber também que é importante a gente melhorar a digestão do nosso paciente, e junto com isso também a hidratação é importantíssima para todos, e nas doenças reumáticas não é diferente. Na artrose tem aquele detalhezinho do exercício físico. Na fibromialgia eu não indicaria logo de cara um exercício físico, porque está faltando energia. Eu estimularia o paciente a melhorar os hábitos, então diminuir ao máximo a inflamação. Lembrar que existem alimentos muito, muito eficazes para ajudar a saúde do seu paciente a ter mais
saúde, mais vitalidade. Então lembrar dos legumes são muito importantes, lembrar de uma boa digestão da proteína, lembrar das gorduras boas, lembrar que o carboidrato nesse momento pode ser importante, principalmente por conta energética, mas também com moderação, e usaria mais carboidratos complexos nesse começo, até para a saúde intestinal. Lembrar que os alimentos inflamatórios devem ser retirados na maior parte das vezes, em grandíssima quantidade do seu paciente, para que ele não tenha nenhuma agressão enquanto você está melhorando. E lembra de utilizar os suplementos que eu falei aqui para você, porque tem muita suplementação. Mitocôndria, importantíssimo, complexo B, carnitina, derribose, magnésio. Bom, o PQQ é muito bom também, com enzima Q10, tá? Particulação, como eu falei, o C2, condroitina, glucosamina, metilsulfonilmetano, tá? Faça isso, evite o mimetismo molecular desses pacientes e comece a dar mais saúde para eles, que eles vão, obviamente, ter uma melhora incrível e resgatar a saúde deles, com toda certeza, tá bom? Bom, então a aula de hoje foi sobre nutrição nas doenças reumáticas. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição. A gente vai se falando e vou deixar as caixinhas de pergunta também depois, para vocês ficarem à vontade e a gente poder conversar muito sobre os temas. Se tiver alguma sugestão sobre tema também para a gente conversar aqui, fiquem à vontade e me mande lá no direct, que eu vou anotar, com certeza um dia a gente vai falar, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como a Val comentou aqui, gostou da aula. E eu acho que assim, se a gente coloca temas importantes e a gente é objetivo, a gente aprende o principal. E o principal realmente são dentro dessa questão da nutrição, a nutrição anti-inflamatória, que para esse tipo de paciente é muito importante. E também nos diagnósticos diferenciais e alguns suplementos, certo? A gente se fala. Um beijo no coração de cada um de vocês, uma boa noite e até a próxima.